Deixa eu... Nós queremos pão todo dia com quem rouba o governo. Então, deixa eu só... Ela vota no PSOL. Eu acho... Perdão. Então, A esquerda defendendo bandido, tanto do colarinho branco quanto a esquerda defende bandido todo dia. Esquerda e direito, o nosso sistema é uma merda, é injusto, é corrupto, não sejam hipócritas. Gisele. Você tá sendo hipócrita aqui? Nós estamos combatendo, pô. Tá falando que não? Mas nós estamos falando Gisele, que não. olha só. A única coisa que eu disse é Não, a gente falou. Nosso esquema é podre. Mudou. Nenhuma sociedade evoluiu após liberar a maconha. Eu discordo. Quem concorda fica com a mão. Eu discordo. Bom, primeiro, como eu já citei, a maconha não foi proibida ao longo de toda a história da humanidade, né? Então a gente tem esse primeiro dado que é bem importante, porque as sociedades conviveram perfeitamente bem, sem nenhum problema. Agora, depois do erro da liberação, da proibição, né? Erro esse que um assessor do Nixon, por exemplo, lá pelos anos 90, ele falou que a gente não pode criminalizar uma pessoa ser negra, a gente não pode criminalizar uma pessoa ser de esquerda, então é muito mais fácil a gente criminalizar as drogas, os hábitos culturais, e assim a gente pode invadir a casa de negros, de hippies e prenderem. Isso foi uma declaração que todo mundo pode procurar na internet e tal. Agora, o que acontece? No Uruguai, no Canadá, no Colorado, em todos os lugares onde a maconha foi regulamentada depois da proibição, não houveram mudanças significativas. Fui no Uruguai. Inclusive, uma das coisas mais gostosas de estar no Uruguai... Mas no Uruguai é maconheiro, só vê as coisas boas. Uma das coisas... sabe uma coisa legal? Uma coisa legal, sargento. Deixa eu falar uma coisa legal. Olha que bonito. Uma coisa muito legal lá no Uruguai é você fumar maconha e passar uma viatura e o policial te cumprimenta. Sabe por quê? Porque os policiais lá, alguns deles são maconheiros também. Exato, velho. Por quê? Como é o nome do senhor? Caio. Desculpa. Caio. A maconha ela chegou no Brasil trazida pelos seres humanos que foram escravizados. Né? Era uma planta amplamente utilizada em África, né? E trazia, inclusive, sementes escondidas no cabelo, em alguns poucos pertences que eles conseguiam trazer, e isso durante muito tempo foi utilizado no Brasil de maneira sem controle estatal, de governo nenhum. Aquilo que a gente errou e corrige, está tudo bem. A gente sabe que negros, por exemplo, nos Estados Unidos, eram impedidos de andar e beber da mesma água no bebedouro do branco. É um absurdo completo e isso foi corrigido. O ponto aqui é, hoje, com a vivência que todo mundo tem de rua, de polícia, de 30 anos, 20 anos, 30 anos, a gente consegue enxergar na prática, no dia a dia, malefícios que a droga traz. Isso, a gente não está tratando aqui de psicologia, nem de neuropsicologia, a gente está tratando de vivência de rua. E aí você pode me dizer, a neuropsicologia vai tratar diferente. A gente já concordou aqui que, por exemplo, a maconha num cérebro, informação, até 25 anos, córtex pré-frontal informação, ela vai fazer mal. Se você tem tendência à psicose, por exemplo, a maconha pode fazer muito mal a você. Exatamente. Tá, então, assim, e aí a gente vê isso, o resultado disso é na rua. Então, o nosso ponto aqui é um ponto basicamente de defesa de vida e de organização da sociedade. Então, esse é um ponto. E a maconha, a gente estava tratando aqui, eu não consegui terminar, ela é negócio a partir do momento que ela rende dinheiro. Ela rende dinheiro, ela é negócio. Se ela rende pouco, ela rende muito, ela é negócio. Nenhuma empresa abre mão de 3% de faturamento porque é pouco. Se esse faturamento aumenta, ela naturalmente não vai abrir mão desse faturamento. Então, assim, o país melhorou ou não melhorou? Você usou o exemplo do Colorado. Eu vou te dar um exemplo como bombeiro agora. Os acidentes com vítimas fatais no Colorado, depois da legalização da maconha, aumentaram 15% em vítimas fatais, onde o condutor estava sob efeito da cannabis. Só isso é cannabis? Porque estava sob efeito da cannabis. Existe a eu tô te questão... trazendo, perfeito, eu tô te trazendo o dado que impacta... Você sabe que normalmente, às vezes, tem pessoas que bebem e fumam, né? Você sabe disso, eu tô trazendo né? para a senhora o dado relativo à cannabis. Então, uma vida que se perde, já valeu a pena? Para mim, não valeu a pena. Uma vida que se perde não vale a pena. Um jovem que experimenta a droga, que deixa de estar proibida, e aí, mais uma vez, depende do freio moral e não do freio legal. Ele tem uma tendência a desenvolver psicose, por exemplo. Agora, vem cá. Ele fuma e desenvolve. Só para concluir, desculpa, Caio, perdão. Ele desenvolve a psicose e ele mata a mãe, por exemplo. Óbvio que é um exemplo, a gente está falando aqui de ficção, normal, tá? Mas quantas ocorrências você já viu assim? Várias. De bate em mãe, eu tô falando de ocorrências que a gente viu na rua acontecer.
Então, já Não por maconha. só essa. Não. O jovem desenvolveu a psicose pelo consumo de cannabis. Ele tinha tendência à psicose, não sabia. Agora, E aí, então, assim, uma vida que se perde, pra mim, já não justifica uma legalização de uma vida que se perde. Mas aí fica incongruente, Agora, Rafael, vamos porque falar. quantas vidas não se perdem, quantas crianças não morrem por conta dessa demonização da maconha? Quantos meninos aí, vocês sabem Mas muito por que bem que ele disso, morreria com a gente. demonização da maconha? Poxa vida, por que que vocês consideram que assim, Perfeito. se é preto, se é pobre, é favelado, não num ambiente conta? onde não é legalizado. Concordo. Então começa por aí. No Colorado, a pessoa... Segundo, Não, por uma quê? vez que a pessoa Não tem seja problema pega nenhum. dirigindo entorpecida, no Brasil, nesse momento, não faz diferença. Se me pegar chapado de maconha dirigindo, não faz diferença. Agora, se pegar o cara chapado de maconha no Colorado dirigindo, ele vai sofrer uma punição específica. Por quê? Porque é regulamentado. Então é proibido dirigir chapado. E é uma coisa que a gente só pode fazer num ambiente legalizado. Mas aí, Caio, nós não somos os Estados Unidos, infelizmente. Graças a Deus. Existe uma questão Graças a cultural Deus e de pra educação. você. Infelizmente nós não somos. Existe uma questão cultural, existe uma questão de educação. Vai pro Uruguai, pô. Vai pra lá. Que não. Vai pro Uruguai. Vai ver o Trump. Vai pro Uruguai, caralho. Vai lá que tá liberado. Existe Vai lá, uma Atenção que o maconheiro Caio. menino vai falar de novo. Existe uma Vai lá questão. na porta da minha casa. Eu já vou dar a palavra ao Cerveja senhor, de viu? borracha. Existe uma questão Só se ignora meu habeas cultural corpus, e né? de Ele vai cumprimento meter a de borracha. regras que não dá pra gente comparar a educação do nosso povo com a educação do povo norte-americano em relação ao cumprimento de regras. A gente pode, enfim, dividir em vários pontos, nós e eles lá. Quantas pessoas aqui, e aí, mais uma vez, vou juntar bombeiro com polícia, quantos acidentes fatais eu atendi na minha carreira causados por consumo de álcool? É legalizado. As pessoas bebem e dirigem do mesmo jeito. Então é um Eu problema... acho que você tá do nosso lado. Não cara. Sei é isso. É um problema educacional. Só que qual é o problema disso? A gente não pune. O motorista que dirige bêbado e mata alguém, ele dificilmente vai ser preso. Um absurdo. Um absurdo. E aí a gente já tem um cenário em que nós temos o álcool liberado e que claramente influencia nos acidentes de trânsito, especialmente com vítimas fatais ou com sequelas, e nós teremos então mais um, eu vou tratar como veneno, tá? Mais um. Não, aí eu vou mudar não, a palavra. aí é muito então, desrespeito, Rafael. Você tendo consciência do pessoal que tem a questão de epilepsia. Não, mas a gente tá falando de CBD, não tá falando de THC. Não, mas vem da onde o CBD? Eu tô falando de CBD. Não, o CBD vem da onde? Eu tô falando de fumar. Então, um psicotrópico, uma pessoa com efeito de psicotrópico, que vai. Então, assim, eu tenho mais uma chance de ter alguém que não bebe às vezes, mas que pega o carro e dirige. E a faixa etária que mais morre, mais causa acidente de trânsito, na rodovia, eu ouvia muito, é o jovem. De que idade? De 18 a 25 anos. É o que a gente quer Aquele jovem que não tem o córtex pré-frontal formado, que é muito impulsionado pela adrenalina, porque o efeito dopaminérgico nesse jovem é muito maior do que em quem é adulto, maduro, já viu coisas de vida. esse jovem A senhora já quer sabe disso. proibir. Perfeito. Aí Pela esse... adrenalina, parece que ele vai gostar do proibido, Não, né? então, esse é natural do jovem. Então o jovem ele não tem mais o freio legal da maconha. Ele só tem o freio social. Ele fuma maconha e vai dirigir, eu tenho mais chance de ter, porque vocês que eu nunca fumei maconha na vida. O usuário, eu acredito que vocês vão dizer pra mim, não, eu realmente, quando eu fumo, eu fico relaxado. Eu não tenho o controle total do meu reflexo, por exemplo. Entendeu? Esse é o Não é só ponto. questão de ser fumada só. Você pode, com a maconha, você tem vários métodos de usar ela. Mas eles são psicotrópicos. Como é que é? Fala aí, eu tô curioso. Fala aí, qual que é? Qual que é os outros Você sabe métodos? o que se fuma na planta? A gente fuma a flor. Com essa flor, a gente consegue fazer extração de óleo. Com esse óleo, a gente consegue tratar muitas doenças que... Mas é CBD. É CBD. Aí é CBD. Então, Você tá falando de maconha fumada. Deixa eu falar o THC rapidinho. O THC, você pode pegar essa mesma flor, ativar descarbonizar ela, ativar o THC. Descarboxilar. É que E você... Descarboxilar. Mas fala aí, Deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu falar uma coisa pra você. Pera um pouquinho, deixa eu falar uma coisa pra você. Rapidinho, Espera só um pouquinho. É o THC. Vocês vivem no mundo de Bob. Ah, não, Sabe por quê? de novo Porque não. vocês De novo são não. maconheiros de De novo apartamento. não. Vocês são De maconheiros de novo não. apartamento. Não, O dia de que novo vocês... não. Pera um pouquinho. De novo não. Pera um pouquinho. Esse argumento O dia você que usou no outro vocês... debate. Não deixa eu falar, não. De novo não. Vai deixar eu Isso falar, não é verdade. O dia que vocês... Não. O dia que vocês Ó, pegar e fizer um passeio na favela, lá na favela, e vai Pelo ver amor de quantas Deus, famílias sargento. foram destruídas por causa dessa bosta que vocês estão aí. Ô, sargento, peraí. Ó, da outra vez
vez você veio com essa coisa de apartamento. Gente, sou da Zona Leste de São Paulo, cidade Tiradentes, Coab. Maior Coab da América Latina. Sou de apartamento de Coab. E vocês viraram os olhinhos quando eu falei de preto, pobre, favelado?